Saudações a todos, meu nome é Orlando, profissional da área de História e formador de opiniões baseado nas ciências humanas, e hoje eu vou falar um pouco de revolução. Na verdade, eu me proponho a falar um pouco do conceito de revolução. Trazendo à tona o conceito de revolução, a gente consegue, como profissionais da área de História, como professores, colocar o aluno numa compreensão daquele fato histórico. Toda vez que eu começava uma aula, eu automaticamente falava do conceito de uma determinada palavra para que o aluno pudesse adentrar aquele universo da história. E aliado a isso, eu colocava a realidade, o momento, as condições sociais que naquele momento ele vive. Gente, quando a gente se refere à sociedade, a gente não pode esquecer que a gente dispõe da nossa liberdade para viver em sociedade. E o ser humano, o homem, é considerado homem quando ele vive em sociedade, quando ele vive junto aos seus. É claro que eu não vou trazer à tona a discussão da diferença entre, claro, entre outros seres vivos, como os animais, e os seres humanos. Gente, revolução. Revolução é tudo aquilo que transforma, é tudo aquilo que provoca mudanças. Fatos históricos marcaram a humanidade. Fatos históricos foram baseados em revoluções. A forma de você falar, a forma de você se expressar, a forma de você se comunicar, a forma de você se vestir, a forma em que você muda o seu visual, o seu cabelo, pode ser uma revolução, pode provocar uma revolução. Por quê? Ele vai ocasionar a mudança das estruturas daquele período. Ele vai ocasionar um processo revolucionário, ou seja, ele vai de contra a condição que os indivíduos se encontram naquela sociedade. Dentre as revoluções que marcaram a humanidade, está aquela provocada pelo pensamento iluminista. O pensamento iluminista vai ser baseado no racionalismo grego e vai provocar, é claro, mudanças na sociedade europeia e mudanças essas que vão provocar diversas revoluções. Dentre as revoluções está o processo de independência norte-americano, que vai influenciar também no processo de independência no Brasil. O processo de independência norte-americano vai ter uma influência do iluminismo, assim como vai ter também uma influência do processo revolucionário e, é claro, consequentemente, da Revolução Francesa. O conceito de revolução é um conceito, é claro, abrangente, mas possibilita, é claro, uma compreensão da história da humanidade. Nada fica parado, nada fica estático. As mudanças sempre estarão acontecendo. E para uma compreensão da história, principalmente da história da humanidade, é necessário que a gente tenha dentro da nossa consciência esse conceito de revolução. Outras revoluções estarão acontecendo consequentemente. Hoje, nesse momento, eu me utilizo de um artefato, de uma tecnologia que vai alcançar outros lares, outros lugares, outras culturas que talvez sejam diferentes da minha, talvez sejam muito diferentes da minha, e que pode provocar também, de acordo com aquilo que eu estou falando, um processo de revolução. Uma mulher no século XX, início do século XX, que não usasse chapéu, já era considerada uma mulher vulgar. Nos anos 70, uma mulher que utilizasse calça jeans na sociedade brasileira daquele período era considerada uma prostituta. O próprio jeans era uma roupa utilizada, é claro, pelas forças militares norte-americanas e que depois passaram a ser adotadas pela comunidade civil e, é claro, com o advento do capitalismo, houve uma divulgação desse tipo de tecido. Eu encontrei, durante algumas pesquisas que eu estava fazendo sobre outros temas, sobre Bahia, da década de 70, uma matéria falando a respeito da calça jeans na Bahia.
E era assim mesmo. A calça jeans chega à Bahia. A calça jeans chega à capital soteropolitana. E naquele momento, há um depoimento de alguns jovens a respeito desse tecido. Claro, naquele período era uma novidade, mas, é claro, hoje significa algo muito comum. Mas será que não provocou uma revolução naqueles jovens? A vinda da calça jeans pode provocar uma revolução? Sim, porque pode atiçar a curiosidade de outras coisas, de outro tipo de moda que estava acontecendo naquele momento em outros países, na Europa ou nos Estados Unidos. Aquilo provoca um processo de revolução quando chega naquela sociedade? Sim. Gente, com o advento do capitalismo, houve um processo de revolução em diversas sociedades, porque provocou um processo de mudança em diversas sociedades. Toda vez que existe uma revolução técnica, ou seja, uma revolução tecnológica, que tem uma influência, é claro, nítida como veículo, o capitalismo, existe uma mudança cultural naquela sociedade. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.